Obrigada. Alex, a gente começou aqui a nossa edição, né, falando bastante sobre tanto o arcabouço fiscal, mas falando também bastante, ainda trazendo ali uma leitura de ontem das falas de Roberto Campos Neto sobre a relação, preocupação ali sobre a nossa inflação. Eu queria entender, na sua visão, por que os núcleos de inflação, eles ainda, né, têm sido aí esse grande, acho que, embate na atual conjuntura econômica. O próprio Campos Neto citou uma grande preocupação em relação aos núcleos, essa resistência, resiliência desta inflação, principalmente ali dos núcleos ainda, né, não trazendo o efeito que se busca com os juros. Como que você enxerga, né, essa situação? Qual que é a situação dos núcleos pela América Latina como um todo, especificamente aqui no Brasil? Olha, Paula, primeiro esse fenômeno, né, de uma inflação resistente, ela é global. Nós vimos na Europa, nos Estados Unidos, que a taxa de inflação atingiu o maior nível nos últimos 40 anos e mesmo subindo a taxa de juros, por exemplo, nos Estados Unidos para 5%, que é um nível bastante elevado para o padrão histórico deles, ainda assim a inflação tem uma certa resistência. E aqui no Brasil não é diferente. Se nós olharmos, por exemplo, os índices no atacado, pegar o último que foi divulgado, o IGPM, calculado pela FGV, o IGP-10, desculpa, calculado pela FGV, ele acumula em 12 meses uma queda nos preços no atacado de quase 10% no agrícola e 5% no industrial. Mas isso, esse processo de transferência de queda de preço para o varejo não está acontecendo como em momentos passados. O que explica isso? Em parte, obviamente, foi todos os efeitos secundários gerados pela pandemia e que afetou toda a cadeia de produção global e que ainda não entrou no seu processo regular de, naturalmente, atendimento dos compradores e fornecedores. Além disso, nós estamos também passando por um processo de recuperação das margens, né, de lucro ou de ganho do setor de serviços. O que significa isso? Primeiro, o mercado de trabalho vem crescendo, vem se recuperando, a renda, o emprego, a taxa de desemprego ainda que cresceu um pouco, isso é sazonal no início de ano, mas o emprego com carteira assinada, aquele medido pelo CAGED, continua crescendo, acima das expectativas, a renda também. Isso sustenta o setor de serviços. Então, os preços no setor de serviços continuam resistentes. Quando a gente olha, Paula, pelo lado dos dados de inflação de preços livres, aqueles que dependem mais de oferta e demanda, equilíbrio, eles vêm de alguma forma tendo uma certa redução. Mas os preços de serviços e também os preços de monitorados, ou seja, tarifas públicas, esses vêm apresentando uma certa resistência. E são contra esses preços que o Banco Central está lutando bastante para ter uma redução maior da taxa de inflação naquele horizonte de tempo que ele observa, que é mais para 2024. 2023 já foi, né, ainda de estarmos praticamente na metade do ano, mas na leitura da política monetária, ou seja, de determinação de redução da taxa de juros, não deve acontecer tão cedo por essa resistência da inflação. E, de novo, porque a gente passa por um fenômeno global. Ainda que preços de commodities têm se reduzido constantemente nos últimos 6 meses. Alex, ainda, né, pegando aí um pouco do gancho aqui, né, da nossa conversa, como que os fatores de demanda, por exemplo, têm sido dominantes nessa influência da inflação? Em que medida, por exemplo, a interpretação da inflação de oferta, ela realmente está sendo aplicada no atual contexto econômico? Olha, na verdade, quando a gente olha, de novo, né, uma desagregação da inflação entre preços livres, que dependem muito mais da renda, e preços administrados, de fato que há uma resistência desses preços administrados que são totalmente imunes a qualquer nível de taxa de juros, né? Ou seja, como são reajustados por contratos, eles vão acontecer, esteja a taxa de juros a 13,75%, a 20%, a 40%. Não vai mudar. Agora, os preços livres, eles vêm, de alguma forma, tendo uma certa queda, ou seja, a demanda não tem uma resistência como a leitura do Banco Central. Então, o que nós temos é, de fato, uma inflação de custos. Claro, como eu disse, tem o setor de serviços, que depende muito da renda, mas que vem resistindo, né, a uma redução de preço da demanda por todo o represamento que ficou no momento histórico e passado recente, né?
Ou seja, a demanda está acontecendo, mas não é ela que justifica essa inflação resistente na sua intensidade. É só uma parte disso. A outra parte, de fato, ainda é uma resistência dos custos que subiram muito e não estão reduzindo, ainda que haja uma política monetária restritiva já há algum tempo aqui no Brasil. Então, o grande ponto para o Banco Central é como enfrentar esse equilíbrio entre 25% da inflação, que são preços administrados, para combater essa inflação, né? Ou seja, de 25% apenas, tentando fazer com que os 75%, que são preços livres, reduza de tal forma que ele consiga trazer a inflação para baixo. É um desafio muito grande e é por isso que ele tem sido bastante cauteloso e muito austero até na sua posição, na sua comunicação com o mercado e até com esse embate, né, com o governo federal em relação à redução da taxa de juros ou mudança de meta. Uhum.